É costume pensar que as estruturas de liderança que vemos ao redor, especialmente nas instituições religiosas, são pilares inabaláveis. Existe toda uma arquitetura de poder ali que parece tão natural quanto a lei da gravidade, né? Ah, com certeza. É aquele tipo de coisa que quase ninguém questiona no dia a dia. Pois é. Mas e se a estrutura hierárquica mais comum nas igrejas de hoje for, na verdade, uma violação direta, não só de uma diretriz espiritual, mas de uma regra gramatical absurdamente rigorosa? Nossa, isso é forte. Sim. Imagina se um simples erro de sintaxe estiver sustentando séculos e séculos de hierarquia institucional. Olha, essa é uma daquelas premissas que, se levada a sério, desestabiliza a fundação de muita coisa. Mexe com a base do que é aceito como uma tradição intocável, sabe? Uhum. E o nível de detalhe que é usado para construir esse argumento é o que torna o material que temos em mãos hoje tão fascinante de explorar. Com certeza absoluta. Hoje nós vamos fazer um mergulho profundo num documento bastante contundente que caiu na nossa mesa. É um estudo focado, intitulado Pastores Usurpam do Lugar de Jesus. Escrito pelo irmão Marcelo Oliveira, certo. Exato. E, cara, o título já vem com 3 pontos de exclamação. Isso dá bem a medida da urgência e da intensidade da tese. Dá para sentir o peso logo de cara. Sim. Mas antes da gente entrar nessa verdadeira toca de coelho, vale um aviso rápido e muito importante para quem está escutando a gente agora. É bom alinhar as expectativas. Isso. O nosso trabalho aqui na nossa análise de hoje não é, de forma alguma, dizer se essa ou aquela comunidade está certa ou errada. Não estamos aqui para julgar a fé de ninguém. Longe disso. Exatamente. O objetivo não é tomar partido. Nós somos apenas os detetives, dissecando como esse autor montou um argumento tão explosivo. Apenas investigamos a lógica interna do texto, de forma totalmente imparcial. E a melhor forma de abordar um texto com essa carga é justamente suspender qualquer juízo prévio. O que vamos fazer é desconstruir a hermenêutica do autor. E ele propõe uma leitura bem específica, né? Sim, extremamente literal. Uma leitura focada na gramática e na teologia do capítulo 10 do Evangelho de João, que é a famosa parábola do bom pastor. Todo mundo conhece essa. Pois é. A tese central dele, que é sustentada linha por linha no documento, é que Jesus nunca instituiu o título de pastor para líderes humanos. E a implicação disso é gigante, né? Total. Porque significa que qualquer um que assuma esse título hoje estaria cometendo uma usurpação direta de um cargo exclusivo. Certo. Vamos desempacotar isso. Para a gente entender como ele chega nessa conclusão tão radical, precisamos voltar para a base. Para o conceito inicial da coisa. Isso. O documento começa dissecando o que é, afinal de contas, uma parábola. E a forma como a fonte aborda isso muda um pouco a nossa percepção comum. Verdade, a gente costuma achar que parábola é só uma historinha infantil, né? Uma metáfora simples para ilustrar um ponto moral. Mas o texto mostra que a engrenagem é bem mais complexa que isso. Exato. O autor define a parábola, na perspectiva teológica, como uma narrativa simbólica altamente estratégica. Estratégica como? Ela pega elementos do cotidiano, tipo sementes, moedas perdidas, ovelhas, e os utiliza para revelar verdades espirituais complexas. A fonte até cita exemplos clássicos como o filho pródigo ou o semeador. Uhum. Mas o ponto crucial que o texto levanta é a dupla função dessa ferramenta. A parábola revela a verdade para quem tem a disposição de entender, mas, simultaneamente, ela oculta essa mesma verdade de quem não está com a mente aberta. É tipo um filtro pedagógico mesmo. Perfeito, um filtro. Cara, pensando nessa mecânica, me vem à mente uma imagem muito clara. É como se a parábola fosse um verdadeiro cavalo de Troia espiritual. Nossa, gostei dessa analogia. Né? Olhando de fora, quem ouvia Jesus falar devia pensar, que história inofensiva sobre agricultura e pastagens. Só mais um conto rural. Exato, mas uma vez que essa narrativa entra na mente e a pessoa decodifica a mensagem, ela na verdade contrabandeia uma crítica pesadíssima às estruturas de poder vigentes. E o autor nos fornece uma espécie de tabela de decodificação para esse capítulo 10 de João. Sim, ele mapeia meticulosamente cada elemento dessa história. E como fica essa divisão? Nessa tabela expositiva, a porta é inequivocamente Jesus Cristo. As ovelhas são os salvos, que devem subordinação unicamente a ele. E o aprisco, o famoso curral. O curral representa algo muito específico na visão do autor.
representa o judaísmo antigo e, por extensão temporal, as denominações religiosas atuais. E é aí que eu dou uma travada e preciso que a gente explore melhor. Diga. Como ele faz esse salto temporal? Porque, bom, no contexto histórico original, faz todo o sentido que o curral apontasse para o judaísmo do primeiro século. Historicamente, sim. Mas como ele justifica que essa mesma metáfora se aplique hoje às denominações templárias, como o texto chama? O que é fascinante aqui é a ponte que ele constrói. Ele se baseia na exegese do verso 4, onde o texto bíblico diz que o pastor tira para fora as suas ovelhas. Ah, o verbo de ação? Exatamente. O autor argumenta que isso não foi apenas um resgate histórico de 2000 anos atrás. Ele interpreta esse tirar para fora como uma ordem contínua e atemporal. Então não parou lá no primeiro século? Na cabeça dele, não. Se no primeiro século o imperativo era tirar as ovelhas do sistema religioso farisaico, na atualidade a dinâmica continua a mesma. Segundo o documento, Jesus continua chamando as ovelhas para fora dos sistemas religiosos, institucionais e engessados de hoje. Sair do curral é uma ação constante de libertação, então. Uma fuga contínua da instituição. Isso estabelece o cenário de uma forma muito nítida. O curral é a instituição e a ordem é sair. Mas se todo mundo sai do curral, a grande questão passa a ser: quem é que tem autoridade para guiar esse rebanho do lado de fora? E é aí que a argumentação muda de marcha. Total. E é nesse ponto que a abordagem do autor me pegou de surpresa. Porque a gente espera que um debate teológico seja vencido com, sei lá, história grega, filosofia. Ou citações de outros teólogos. Pois é, mas aqui é que a coisa fica realmente interessante. Ele ganha o argumento numa aula de gramática. Sim. Fiquei impressionada com isso. Ele não usa conceitos abstratos. Ele usa análise sintática pura e dura para elevar a aposta. Ele transforma a gramática numa ferramenta para desmontar uma estrutura global de poder. O nível de detalhe morfológico que o texto atinge é realmente peculiar. O foco recai com muita força sobre o peso dos artigos definidos. Os artigos definidos. Explica melhor para quem está acompanhando a gente. Quando o texto de João diz, ele é o pastor das ovelhas, ou quando menciona que as ovelhas ouvem a sua voz, o autor defende que esse uso gramatical tem uma função de exclusão absoluta. Exclusão absoluta. Sim. O artigo definido não deixa espaço para pluralidade ou delegação de poder. A gramática dita que não existe um pastor entre vários. Existe o pastor. Entendi. A diferença entre um e o carrega a teologia inteira nas costas. Exato. E as ovelhas não ouvem a nossa voz, o que abriria margem para copastores, líderes locais, conselhos. Elas ouvem a sua voz. Singular e intransferível. Olha a ironia da situação. Uma regra gramatical básica, daquelas que a gente aprende na escola e acha super entediante, sendo usada para dizer que não existe espaço para intermediários na fé. E ele vai além, viu? Onde mais ele entra na gramática? O autor chega a dissecar a frase porque conhecem a sua voz. Ele vai lá e classifica conhecem como verbo transitivo direto. Memórias do colégio voltando agora. Direto. E por que isso importa? Ele frisa que a ação verbal recai sem o uso de preposições. Não tem obstáculo na frase. É uma ligação direta entre ovelha e pastor. Não tem preposição, logo, não tem pedágio no meio do caminho. Essa é a lógica. E para completar esse elenco restrito, tem um detalhe na tabela dele que é muito específico. A figura do porteiro. Aquele que abre a porta para o pastor entrar no curral, né? Isso. Esse porteiro é identificado estritamente como João Batista, o precursor histórico. Ou seja, ele fecha a porta para o porteiro também. Exatamente. Fechando as portas para que qualquer pessoa moderna tente assumir esse papel de abrir caminhos espirituais para as pessoas hoje. Fazendo um paralelo prático, para quem está nos ouvindo visualizar o impacto dessa gramática, pensa no mundo corporativo. É a diferença colossal entre um líder de setor dizer a equipe e dizer a minha equipe. A psicologia da posse muda tudo, né? Muda demais. Quando o autor exige essa precisão excludente da gramática, ele está preparando o terreno para algo ainda maior. Uma base teológica completa. Sim, porque o texto menciona, lá para o final, uma tal de doutrina triofanista, que dá sustentação a isso tudo.
Pera, para ver se eu peguei a visão. Isso é tipo um único dono de uma empresa que, para não ter intermediários ou um conselho de diretores, assume os 3 cargos da diretoria ao mesmo tempo, dependendo do departamento? Se conectarmos isso a um panorama mais amplo, a sua analogia capta perfeitamente a essência. Sério? Sim. O documento explica essa doutrina, afirmando que Jesus é o próprio Pai, manifestado a essência do Espírito Santo, num corpo metafísico como Pai, mas que atua diretamente na condição de Filho como único pastor. Então realmente não há um conselho diretor? Não há um conselho de onde se delega poder para filiais humanas. É um monoteísmo absoluto e completamente vertical. Caramba! Nesse cenário, qualquer intermediário humano que tente guiar o rebanho espiritualmente não está cometendo um mero erro de nomenclatura no crachá da igreja. Tá cometendo o quê? Está quebrando uma regra gramatical sagrada e cometendo uma infração espiritual gravíssima, uma usurpação real. Mas, olha, isso gera uma tensão prática imensa. Quem está escutando a gente agora e frequenta uma comunidade deve estar pensando, mas e o meu pastor local, que é uma pessoa ótima, que me aconselha, que me ensina a ler a Bíblia todo domingo? É o conflito imediato. Se a gramática exige que se siga exclusivamente a voz desse único pastor metafísico, como o autor resolve o problema da comunicação? Como a Bíblia entra nessa dinâmica, já que ela é um texto denso que geralmente pede alguma interpretação? O texto aborda exatamente essa angústia quando analisa o tal do objeto direto que a gente discutiu. O autor orienta expressamente que as ovelhas devem reconhecer a voz desse único pastor, e cito, principalmente pelo exame das Escrituras. Ah, então é uma leitura individual. A chave aqui é a total autonomia. A recomendação do documento é não depender de uma liderança que mastigue e entregue o texto sagrado já digerido para você. Nada de comida na boca. Exato. A própria ovelha deve examinar o texto de forma autônoma para, usando os termos da fonte, não serem enganados pelos usurpadores do título. Então a Bíblia é o canal direto. E o autor rejeita ferozmente a necessidade de um intérprete oficial, validando a sua leitura pessoal. Cara, então o que tudo isso significa? Se a gramática prova de forma tão contundente que Jesus não divide a diretoria nem a liderança com absolutamente ninguém, a forma como enxergamos as ameaças a esse rebanho precisa mudar completamente. Muda todo o elenco da história? Isso vira o taculeiro do que a gente acha que sabe sobre a parábola. Aquele verso clássico de João 10:10, sobre o ladrão que vem roubar, matar e destruir. Todo mundo conhece esse. O autor não acha que esse ladrão seja o diabo, certo? Essa é, sem dúvida, uma das reinterpretações mais radicais do documento inteiro. Porque na pregação tradicional... Na pregação tradicional, há um consenso quase universal de que o ladrão, nesse versículo, é uma metáfora direta para Satanás. Mas ele não concorda. De forma alguma. O autor rejeita essa ideia categoricamente. Para ele, o texto simplesmente não apoia essa leitura. Então, quem é o vilão da história se não é o clássico antagonista sobrenatural de sempre? O ladrão representa os próprios pastores e líderes institucionais usurpadores. Nossa, é um ataque direto. Sim. O autor descreve esses líderes humanos como indivíduos que reivindicam posse indevida. Lembra da psicologia de posse que você mencionou agora há pouco? Do minha equipe? Exato. São os líderes que dizem minha igreja, meu rebanho, minhas ovelhas. E os verbos matar e destruir do verso não seriam ataques demoníacos literais. Seria o quê, então? Seria um assassinato espiritual lento. Cara, para e pensa nisso. A cabeça explode. O argumento é que eles matam as ovelhas espiritualmente, não com, sei lá, ataques místicos, mas impondo doutrinas humanas, tradições, cartilhas de comportamento. Sistemas templários. Sistemas templários. Em vez de simplesmente apontar a bússola para Jesus e sair do caminho, eles se colocam no meio. Trazendo de volta aquela nossa analogia da empresa, é como se os gerentes de nível médio estivessem roubando o crédito e a lealdade que pertencem ao dono. Perfeito. Eles começam a microgerenciar. Tomando posse de um departamento que não construíram. E de repente o CEO, no caso Jesus, desce até o chão de fábrica não para elogiar as planilhas de gestão, mas para dizer, olha só, vocês são usurpadores, a empresa é minha, essa equipe responde a mim e vocês estão demitidos por apropriação indébita de autoridade. É exatamente essa dinâmica de apropriação indébita que o autor ataca de forma frontal.
Na visão dele, o verdadeiro vilão dessa primeira parte da parábola é o institucionalismo liderado por homens. Mas e o diabo? Fica de fora das escrituras? Satanás não fica de fora da história, mas ele só aparece mais adiante no texto assumindo a figura do lobo. Ah, o lobo. Isso, o lobo é a ameaça externa real que ataca a igreja e o reino de fora para dentro. Certo. E o mercenário? Como ele entra nessa divisão de antagonistas? O mercenário é definido no texto como aquele líder que age puramente por interesse financeiro. O famoso focado no lucro. Ele usa o nome da instituição ou da fé puramente para obter vantagens materiais. A principal característica dele na parábola é a covardia. Ele foge quando a coisa aperta. Ele foge quando o lobo ataca porque, no fundo, ele não tem vínculo real nenhum com as ovelhas, até porque ele não é o dono delas. Faz todo sentido dentro da lógica dele. E olha, olhando a taxonomia detalhada que o autor fez, eu vi que ele lista outros perfis além do ladrão, do lobo e do mercenário. Tem mais classificações, sim. Ele fala de um salteador e de um estranho. Qual é a nuance aqui? Porque a gente tende a achar que é tudo sinônimo para a pessoa ruim que faz mal. Mas parece que ele separa muito bem as estratégias de cada um. A classificação na fonte é cirúrgica. Não admite sobreposições. Já estabelecemos o ladrão como líder que usurpa a posse. O salteador, de forma muito interessante, é classificado pelo autor como as ovelhas rebeldes que não aceitam ser ovelhas. Ovelhas rebeldes. São indivíduos dentro da própria comunidade que agem com insubordinação a Cristo, tentando dominar os outros pela força ou pelo autoritarismo, de dentro do próprio curral. Uma rebelião interna violenta, então. Isso mesmo. E o estranho? Os estranhos, que aparecem lá no verso 5, usam uma tática diferente. Eles são descritos como indutores. Indutores. Dos evangelhos. Entendi. Resumindo, a taxonomia do autor para quem está anotando em casa. O ladrão toma posse para si, o salteador se rebela e domina pela força interna, o estranho seduz para fora do trajeto, e o mercenário apenas lucra e foge na primeira crise. Uma leitura estruturada e impecável da parábola. É uma engenharia reversa completa de uma história milenar. Mas assim, aqui a gente precisa colocar as cartas na mesa e fazer o papel de advogado do diabo. Vamos lá. Porque qualquer pessoa que já abriu o Novo Testamento e acompanhou a gente até aqui vai inevitavelmente gritar uma objeção óbvia. E o apóstolo Paulo? Exatamente. Mas e as cartas de Paulo? O autor da fonte sabe que essa bomba teológica existe? Não sabe. Sem dúvida, ele não ignora o elefante na sala. Ufa! Ele dedica a última sessão do estudo só para tentar desarmar o que a gente pode chamar de contradição paulina. Porque, só contextualizando para quem talvez não lembre de cabeça, em Efésios capítulo 4, versículo 11, o apóstolo Paulo escreve de forma muito direta que Jesus deu uns para apóstolos e outros para pastores e doutores. Uma frase bem literal. Muito. E para a esmagadora maioria das instituições hoje, esse versículo simplesmente encerra qualquer debate. É a base legal para consagrar líderes, dar o título de pastor, montar a igreja. Mas o autor do documento submete as palavras de Paulo à mesma lente de aumento rigorosa que ele aplicou ao Evangelho de João. E o argumento ganha uma escala que beira a heresia para muita gente, não é? Porque o texto está basicamente sugerindo que Paulo, o grande arquiteto da igreja primitiva, assumiu uma estrutura que não estava na cartilha original de Jesus. Como o autor lida com Efésios sem fazer a própria tese desmoronar feito um castelo de cartas? Isso levanta uma questão importante sobre como o autor lê a Bíblia. Esse é o ponto onde o estudo estabelece uma hierarquia absurdamente rígida dentro das próprias escrituras. Uma hierarquia de textos? Sim. A lógica do autor exige o que em algumas tradições americanas é chamado de letras vermelhas. Ah, as palavras literais que saíram da boca de Jesus. Exatamente. As palavras pronunciadas por Jesus nos evangelhos têm precedência absoluta sobre o resto. O argumento central dele é que a afirmação de Paulo em Efésios carece de qualquer referência bíblica direta nos relatos da vida de Cristo. Então ele diz que Paulo inventou? Ele desafia o leitor a encontrar um único relato em qualquer um dos 4 evangelhos onde Jesus consagre
unja ou ordene alguém com o título oficial de pastor. E, segundo ele, esse relato simplesmente não existe. Entendi a jogada dele. É como se ele exigisse o carimbo de aprovação direto da presidência com firma reconhecida. Se Jesus não verbalizou a criação do cargo de pastor enquanto andava pela Galileia, não importa quem escreveu depois na carta aos Efésios, a patente é nula. Essa é a conclusão lógica dele. Mas e o próprio título de apóstolo do Paulo? Isso não dá a ele, por definição, a autoridade divina para organizar a liderança das igrejas da forma que ele achasse melhor? Para desarmar essa defesa, o autor ataca a raiz do próprio título do Paulo. E como ele faz isso? Ele cita o livro de Atos, capítulo 13, versículo 2. Esse é o momento específico em que Paulo e Barnabé são comissionados para a viagem deles. O autor destaca que o texto diz apenas que eles foram separados para a obra. Só isso. Só isso. Não há nenhuma especificação de cargo ali, muito menos a outorga de um título pastoral supremo. E ele vai ainda mais fundo, sabe? Ele vai até a etimologia da palavra apóstolo. Sim, eu vi essa parte. Ele abre o léxico grego, traz o número do dicionário Strong e tudo mais, para provar que a palavra apóstolo significa apenas um delegado, um mensageiro enviado com ordens de cima. Exato. Na prática, o autor está reduzindo o peso monumental do título. Então, apóstolo, nessa visão, é só o carteiro. Na lógica do documento, exatamente isso. A palavra apóstolo é esvaziada de qualquer carga de hierarquia institucional ou patente militar de comando. Vira um prestador de serviço. Subordinação. O apóstolo é o carteiro que entrega a mensagem. Sim, mas ele não tem autoridade legal para reescrever o contrato que está no envelope. Faz sentido na analogia. Portanto, mesmo que Paulo organizasse as comunidades, isso não dava a ele o direito de criar uma patente de pastor humano que Jesus já havia reservado de forma gramatical e teológica apenas para si mesmo. Cara, é um exercício de rigor lógico implacável. Ele pega a gramática exata de João, lá dos artigos definidos e do objeto direto, e usa como um martelo para estilhaçar a tradição herdada inteira, exigindo que até mesmo as epístolas de Paulo se curvem à mecânica literal dos evangelhos. A tensão textual que isso cria é assombrosa, não acha? Ele coloca as palavras de Jesus em atrito direto com a organização paulina. É um atrito gigantesco. E exatamente por causa desse atrito que estudar documentos como esse se torna tão rico, sabe? Com certeza. Para quem nos acompanha, independentemente das crenças pessoais sobre o tema ou da religião de cada um, esse material serve como uma verdadeira aula magistral de leitura ativa. O antídoto contra a leitura preguiçosa. Exato. Ele nos arranca daquele modo de leitura no piloto automático. Ele ensina a não aceitar passivamente traduções cristalizadas que a gente escuta desde criança, a prestar atenção nas entrelinhas de um artigo definido e prova o valor de investigar as fundações de tudo aquilo que a gente considera óbvio. É, em essência, a elaboração de uma visão de mundo onde a intermediação humana entre o indivíduo e o divino é lida não como um apoio necessário, mas como uma interferência ilegal. Chegamos ao fim de uma investigação realmente densa hoje. Recapitulando rapidinho o que vimos, o estudo Pastores Usurpam o Lugar de Jesus não apenas analisa a mecânica de esconder e revelar das parábolas, mas transforma a gramática numa ferramenta de desconstrução de poder absoluto. Vimos os artigos definidos excludentes que eliminam intermediários. Uma redefinição brutal dos vilões bíblicos, onde o ladrão, surpreendentemente, veste terno ou batina em vez de chifres. E uma hierarquia textual que coloca o conceito de apóstolo apenas como um entregador de mensagens que não pode jamais contradizer as letras vermelhas do dono do rebanho. É um mergulho que não deixa ninguém indiferente. Definitivamente não. E isso nos deixa com uma reflexão inevitável. Um pensamento provocado diretamente pela lógica desse texto que acabamos de dissecar. Algo para ficar ecoando na cabeça do pessoal de casa depois que a nossa conversa acabar. Qual seria? Logo na introdução do seu estudo, o autor cita o livro de Mateus, capítulo 23, versículo 8. Lá, Jesus afirma categoricamente que todos são apenas irmãos. Nenhuma distinção de nível. Nenhuma. Uma horizontalidade total